Senhor, nós estamos aqui, junto à mesa da celebração, simplesmente atraídos por vós. Desejamos formar comunhão, igualdade, fraternidade. Nesta mesa nos ensinais as lições que melhor educam. Na Eucaristia é que nos dais as lições que melhor educam. Na Eucaristia é que nos dais. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio. Apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vós o nutris com o pão da vida e do saber, e o saciais como uma água salutar. Primeira leitura do livro do Êxodo. Eis o que diz o Senhor: quem oferecer sacrifício aos deuses, e não unicamente ao Senhor, será condenado ao extermínio. Não oprimas, nem maltrates o estrangeiro, pois vós fostes estrangeiros na terra do Egito. Não façais mal algum à viúva nem ao órfão. Se os maltratardes, gritarão por mim, e eu ouvirei o seu clamor. Minha cólera então se inflamará, e eu vos matarei à espada. Vossas mulheres ficarão viúvas, e órfãos os vossos filhos. Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, a um pobre que vive ao teu lado, não seja um usuário dele, cobrando juros. Não tomares com penhor o manto do teu próximo, deverás devolvê-lo antes do pôr do sol, pois é a única veste que tem para o seu corpo, e coberta que ele tem para dormir. Se clamar por mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Não blasfemarás contra Deus, nem injuriarás o príncipe do povo. Não atrasarás a oferta da tua colheita e do teu lugar. Deverás dar-me o primogênito de teus filhos. O mesmo farás com o primogênito das vacas e das ovelhas. Ele ficará 7 dias com a mãe, e no 8º dia tu o entregarás a mim. Para mim, vós deveis ser santos. Não comais carne de animal dilacerado no campo, mas lançai-o aos cães. Não aceitarás rumores falsos contra o teu próximo, nem darás tua mão ao ímpio pronunciando um falso testemunho. Não seguirás a multidão para fazer o mal, nem aceitarás num processo o parecer da maioria para te desviarem das verdades. Não favorecerás um pobre num julgamento. Se encontrarás um boi do teu inimigo ou o teu jumento desgarrado, não deixe de reconduzi-lo ao seu dono. Se vires o jumento daquele que te odeia caído debaixo da sua carga, não passarás adiante, mas ajudarás a erguê-lo. Não distorcerás o direito do pobre no seu processo. Fugirás da mentira. Não matarás o inocente e o justo, porque eu abomino o ímpio. Não aceitarás presente, porque eles tornam cegos e os perspicazes e comprometem a causa dos justos.
Não oprimirás os estrangeiros, pois sabeis o que sente um estrangeiro, vós que também fostes estrangeiro no Egito. Segunda leitura dos tratados sobre o Evangelho de São João de Santo Agostinho, bispo. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Veio uma mulher. Esta mulher é figura da igreja, ainda não justificada, mas já a caminho da justificação. É disso que iremos tratar. A mulher veio sem saber o que ali a esperava. Encontrou Jesus e Jesus dirigiu-lhe a palavra. Vejamos o fato e a razão porque veio uma mulher da Samaria para tirar água. Os samaritanos não pertenciam ao povo judeu, não eram o povo escolhido. Faz parte do simbolismo da narração que esta mulher, figura da igreja, tenha vindo de um povo estrangeiro, porque a igreja viria dos pagãos, dos que não pertenciam à raça judaica. Ouçamos, portanto, a nós mesmos nas palavras desta mulher. Reconheçamo-nos nela e nela demos graças a Deus por nós. Ela era figura, não a realidade. Começou por ser figura e tornou-se a realidade, pois acreditou naquele que queria torná-la uma figura de nós mesmos. Veio para tirar água. Viera simplesmente para tirar água, como costumam fazer os homens e as mulheres. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: como é que tu, sendo judeus, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Estais vendo que são estrangeiros. Os judeus, de modo algum, se serviam dos cântaros dos samaritanos, como a mulher trazia consigo um cântaro para tirar água. Admirou-se que um judeu pedisse de beber, pois os judeus não costumavam fazer isso. Mas aquele que pedia de beber tinha sede da fé daquela mulher. Escuta agora quem pede de beber. Respondeu-lhe Jesus: se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesmo lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. Pede de beber e promete dar de beber. Apresenta-se como necessitado que espera receber, mas possui em abundância para saciar os outros. Se tu conheces o dom de Deus, diz ele, o dom de Deus é o Espírito Santo. Jesus fala ainda veladamente à mulher, mas pouco a pouco entra em seu coração e vai lhe ensinando. Que haverá de mais suave e bondoso que esta exortação? Se tu conheces o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele lhe daria água viva. Que água lhe daria ele, senão aquela da qual está escrito: em vós está a fonte da vida? Pois como podem ter sede os que vêm saciar-se na abundância da vossa morada? O Senhor prometia à mulher alimento forte, prometia saciá-lo com o Espírito Santo, mas ela ainda não compreendia. E na sua compreensão que respondeu, disse-lhe então a mulher: Senhor, dá-me dessa água,
para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la. A necessidade a obrigava a trabalhar, mas sua fraqueza recusava o trabalho. Se ao menos ela tivesse ouvido aquelas palavras: vindo a mim, todos vós que estáis cansados e fadigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Jesus dizia-lhe tudo aquilo para que não se cansasse mais. Ela, porém, ainda não compreendia. Oremos. Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, vós nos indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado. Acolhei esta confissão da nossa fraqueza, para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Essa segunda leitura que nós vimos, de Santo Agostinho, está comentando o Evangelho segundo João, da mulher samaritana. E o Evangelho desse domingo é segundo João, que a pedagogia fundamental, Jesus está falando: destruí este templo e em 3 dias reconstruirei. Jesus está falando do qual templo? Está falando da igreja que estavam fazendo de comércio? Não. Jesus está falando do templo do seu corpo. Está falando do templo do seu corpo e transparece a realidade, que no 3º dia ele ressuscitou, e a ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição. Que Maria Imaculada, a causa de nossa alegria, ilumine e guie todos, que todos permaneçam em Cristo. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei-o, pois, advogada nossa, e se vossos olhos misericordiosos a nós volveis, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Rezemos pelo Santo Padre, o Papa Francisco, lá no Iraque, que já foi na terra dos caldeus de Ur, onde o Senhor nosso Deus enviou a Abraão a missão de fé, que está narrado lá no livro do Gênesis 12. Abraão, com 75 anos, o Senhor Deus enviou a missão. E hoje, pela primeira vez, o Vigário de Cristo na terra visita essa terra da fé de Abraão. E também foi na cidade de Nínive, onde Jonas pregou, que está narrado lá no livro de Jonas 3, 1 a 10, que Jonas pregou para os ninivitas se converterem. E pela primeira vez recebeu o Santo Padre, o Vigário de Cristo na terra, que agora é a cidade de Mossum. Que a Rainha de Misericórdia socorra e o proteja o Vigário de Cristo, hoje e sempre. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades, que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém.